E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo não? Que não gravamos nada. É porque tem muito material para vocês absorverem, então achei que fosse justo e necessário que pisássemos um pouco no freio, certo? De um modo geral, nós estamos aí já ao fim desse primeiro momento de provas, né, das primeiras fases das provas. Vamos dar início agora em outubro. Não adianta eu falar para você não se desesperar, porque você vai se desesperar, eu sei. Mas o importante é você saber que você fez a sua parte, como diria o professor Ieso, do curso positivo de Curitiba, grande professor de língua portuguesa, de sintaxe brilhante. Não passar apenas no curso que der, mas é o que você quer, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Você ter isso em mente, ter o seu foco, ter a sua o seu objetivo, ele tem que ser maior do que qualquer empecilho que venha surgir, né? Nós sabemos que a universidade no Brasil é um negócio complicado. E para isso a gente precisa estudar. E para isso a gente precisa que você vá muito bem e não erre questões que são fáceis. Não estou dizendo que as disciplinas humanísticas são fáceis. Estou dizendo que elas são mais fáceis de você estudar, entender, compreender, fazer e acertar do que algumas outras questões que exigem um raciocínio lógico-matemático, apesar de filosofia ser lógico-matemática, mas isso fica para outro momento. Então, não perca pontos, assista, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do primeiro vídeo do Michel Foucault. Hoje nós vamos fazer um aprofundamento da obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Eu já postei um vídeo do Michel Foucault, do Vigiar e Punir. Algumas pessoas assistiram, né? Os meus alunos assistiram. E agora falta que nós aprofundemos um pouquinho mais nessa obra desse gênio da filosofia, que é o Michel Foucault, né? Na obra Surveiller et Punir, Naissance de la Prison, Vigiar e Punir, o nascimento da prisão. É uma obra densa e nós vamos estudar apenas o capítulo 3. É isso que a Universidade Federal do Paraná, ao menos, está pedindo. Se você vai prestar outro vestibular, Enem, por exemplo, pode ser que ele peça uma outra obra de Foucault, mas pelo menos você já entende a linha de raciocínio que o nosso autor desenvolve em suas obras. Primeira coisa, o Foucault ele deixa sua marca em todas as obras. O Foucault ele era filho de médicos que esperavam que viesse outro médico, e ele foi tudo aquilo que a família dele não esperava que ele fosse, né? Como assim? Ele foi fazer filosofia, ele era homossexual, ele era um problema, né? Então ele sofreu muito pela coerção familiar, né? Que é uma instituição primária de socialização, e isso vai impulsioná-lo a escrever o que ele escreveu e fazer a filosofia da forma como ele fez. Então a obra Vigiar e Punir, né, ela, de um modo geral, ela visa traçar essa genealogia do poder de punir, certo? Poder de punir em seu complexo científico-judiciário. Eu peço que você preste bastante atenção nesses detalhes, porque são palavras que estão no livro, tá? Eu fiz questão de fazer esse resgate para trazer aqui para a gente. Então, até o final do século XVIII, nós marcávamos o corpo de modo físico, né? Fisicamente e simbolicamente.
Já no início do século XIX, começa a desaparecer esse espetáculo da punição física. E aí entra um outro aspecto da punição, que é a prisão, certo? A prisão, ela se torna a forma da sociedade de vigilância essencial de castigo. Então nós deixamos aqueles espetáculos de manipulação dos corpos enquanto punição física, mas agora nós temos a prisão que pune fisicamente, porém de uma forma diferente. Então, essa sociedade, ela se caracteriza por todo um conjunto de procedimentos, né, cujo fim é vigiar, certo? Então, vigiar, adestrar e controlar os indivíduos. Então, vigiar, adestrar e controlar os indivíduos. Isso é praxe para essa sociedade que tem o castigo como elemento essencial de sua formação. O cerco disciplinar aos corpos, né, como afirmou Foucault, ele é possibilitado por toda uma anatomia política do detalhe. Repito, anatomia política do detalhe. Essa é uma expressão que o autor vai introduzir na obra. Essa filosofia política, a anatomia política do detalhe, como será introduzida pela arte da repartição dos indivíduos no espaço, né? A arte de repartição dos indivíduos no espaço por um sistema minucioso de regulamentos. E aí nós impomos uma vigilância hierárquica, né? Exames, sanção normatizadora, que completam essa posse do poder sobre os corpos, né? O domínio sobre as multiplicidades humanas. Ao contrário de toda a tradição que identificava o poder com o Estado e seus aparelhos, o Foucault ele mostra que o poder ele é plural, certo? Não é apenas aquilo que censura e reprime, mas também aquilo que produz almas, ideias, saber, moral. É isso que ele vai dizer isso na obra, né? Tudo aquilo que produz almas, ideias, saber, moral, como assim? Religião, academia, ciência e o conjunto de normatividade que vai fazer com que nós acreditemos ou não em determinados comportamentos como certo e errado, certo? Isso não depende somente do Estado. O Estado não é o único detentor, mas sim e também esses diversos outros elementos que fazem parte da sociedade. Em outras palavras, produz o poder que se perpetua de outras formas. Então eu resolvi dividir agora esse finalzinho de aprofundamento com as partes desse capítulo 3. Então, para falar de algumas questões. Por exemplo, a disciplina, né? A questão da disciplina que Foucault desenvolve na obra. No século XVII, o soldado que se reconhece de longe. Então, você tinha a manipulação do corpo do soldado, você reconhecia o soldado de longe, você sabia, aquele cara é soldado, porque acreditava-se na forma do corpo, esse cara nasceu para ser soldado, então ele possui um elemento físico, né, fisiológico que o faz ser soldado. Já no século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica, então você não precisa nascer com características físicas que lhe permitam ser soldado. Você pode simplesmente ser soldado e pronto, acabou. E aí ele usa, ele é francês, ele usa da história o rei Frederico II, que era um rei extremamente minucioso, né? Um rei das pequenas máquinas, dos regimentos bem treinados, de longos exercícios, e o corpo se torna mais obediente quanto mais ele é útil, é o que Foucault vai dizer. A política das coerções, que são um trabalho sobre o corpo.
A disciplina fabrica, sim, os corpos submissos e exercitados, né? Então, a disciplina fabrica corpos submissos e exercitados, que são dessa forma os corpos dóceis de que o autor vai apresentar-nos ao longo da sua obra como um todo. Depois da disciplina, o Foucault vai nos apresentar o seguinte conceito, a chamada arte das distribuições. E aí nós temos os colégios, né? O modelo do convento se impõe pouco a pouco. O internato ele aparece como regime de educação se não mais frequente, né? Existem outros modelos, sim, mas o modelo do internato, que se desenvolve com a ideia do convento, ele torna-se o mais frequente e encontrado possível. É um local protegido da monotonia disciplinar. Houve grande encarceramento dos chamados, né, dos vagabundos e dos miseráveis. Houve outros mais discretos, mais insidiosos e eficientes. Quartéis, o horário. Então o Foucault ele vai trazendo para a nossa realidade esses elementos do controle dos corpos, a sala de aula, o aluno que se comporta devidamente, esse é o aluno que eu quero. E por fim, então, nós falamos da disciplina, a arte da distribuição, e por fim ele apresenta a ideia da articulação do corpo-objeto, né? A disciplina, ela define cada uma das relações que o corpo deve manter com o objeto que manipula. Ela estabelece uma cuidadosa engrenagem entre um e o outro. A codificação, certo? A codificação instrumental do corpo e esse treinamento que ele vai dizer dos escolares, né? Deve ser, veja como o autor coloca. O treinamento dos escolares deve ser feito de maneira precisa. E ele diz o seguinte: poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais. Veja, poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais, nos dirá Foucault no capítulo 3 da sua obra. Enfim, aqui eu tentei trazer para vocês pontos específicos que aparecem na obra como um todo, né, do capítulo 3, e que podem trazer alguma luz e que de forma aprofundada podem de certa forma aparecer nas provas, mas você sabendo disso, né, sabendo no primeiro vídeo do panorama geral da obra e agora o panorama geral da obra que eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo, e você também agora de forma aprofundada dá uma olhada nesse vídeo, e acredito que o Michel Foucault não será um problema na sua vida nunca mais, porque você terá aprendido de fato. Se você precisar resumir em algumas palavras, o que o Michel Foucault quer nos dizer existe um domínio sobre o seu corpo, né? O domínio que faz você tomar as escolhas que você toma, o modo como você se comporta, a noção de certo e errado que você tem, ela se define através de uma manipulação que é feita através do seu corpo. Não simplesmente da sua psique, mas da parte física do seu corpo, que é manipulada, que é empurrada de um lado para o outro, como um cordeirinho mesmo, um corpo dócil. Então, espero ter ajudado vocês. Teremos outros vídeos, não agora Michel Foucault deu, né, pessoal? E espero que vocês mantenham a calma pro respiro final antes do mergulho nos vestibulares, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.